Muito bem, gente. Que bom ver vocês por aqui, chegando para nossa conversa. Já adiantando, né? Porque nós temos pouco tempo aqui para refletir. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi essas 4 aulas, né? De reflexões terapêuticas sobre uma convivência saudável, né? Como construir uma relação saudável com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Algo que parece tão distante, tão difícil, mas que eu posso dizer assim que é no máximo trabalhoso, mas não difícil, gente, porque o difícil ele nos limita, né? Então as coisas elas não são difíceis, elas dão trabalho, mas desde que a gente esteja disposto a fazer um pouquinho de esforço para as nossas transformações, é possível de se modificar qualquer coisa, seja interna, pessoal ou até mesmo que envolva outras pessoas, outras circunstâncias do nosso ciclo de convívio. Tá? Então a terapia tem muito desse olhar. É claro que muitas vezes a gente espera coisas milagrosas, mágicas, né? Quando você fala em 4 passos para construir uma relação saudável, parece que eu vou passar 4 dicas transformadoras, faça isso, faça aquilo e aquilo outro, e tá tudo resolvido. E na verdade não é assim, né? Isso é para pessoas que não estão buscando uma profundidade de consciência. Então a estratégia ela funciona muito quando a gente quer resultados rápidos, quando a gente quer superficialidade. Agora, falando em terapia, principalmente em conceitos de terapia transpessoal, a transformação ela é profunda, ela não é simples e não é rasa. Por isso que muitas vezes as reflexões elas são, de certa forma, subjetivas, para que a gente consiga encaixar na nossa realidade de vida e fazer essa questão do aprofundamento de si mesmo e começar a colocar tudo isso em prática, né? Então, nessas 4 aulas reflexivas, é como se eu separei essas reflexões para que a gente conseguisse montar uma sequência de ações, de reflexões e de transformações que nos ajudam. Levando em consideração que nós estamos vivendo de uma forma muito mecânica, né? De uma forma muito no automático, sempre reagindo, né? A nossa reação ela é muito mais espontânea do que a reflexão e a ação, que é a proposta da terapia transpessoal. Você é muito profunda. Obrigada, Andréia. Realmente a ideia é de profundidade, porque é só através da profundidade que a gente realmente consegue fazer transformações que sejam permanentes, que não fique pouco tempo com a gente, que a gente consiga sustentar, tá bom? Então, nós vamos lá refletir aqui, eu vou retomar um pouquinho dos 4 passos para quem não assistiu às aulas, mas para quem assistiu também e quiser aprofundar, entender um pouquinho mais de como funcionou essa ideia da construção da arte da boa convivência. Boa noite para quem está chegando, Andréia, Rose, sejam bem-vindos, Júlia. Então, no primeiro passo, gente, o que foi a sugestão que eu passei? Aprender a se autodiagnosticar. Na terapia a gente fala muito sobre autoconhecimento, né? O autodiagnóstico é isso, porque assim, quando a gente fala em relacionamentos, qual é a primeira pessoa com quem você se relaciona? Diariamente, constantemente, antes de se relacionar com alguém. Então, a primeira pessoa com quem nós nos relacionamos é com a gente mesmo. Eu me relaciono primeiro comigo mesmo. Isso até já faz um gancho com uma pergunta que eu recebi, uma reflexão que eu vou fazer depois, sobre questão de sentimentos inferiores, sobre depressão, sobre a própria ansiedade. Tudo isso nada mais é do que o reflexo de não estar convivendo bem consigo mesmo. Porque fora é reflexo do que está vibrando dentro. Então, tudo que está ao nosso redor é consequência do que a gente está vibrando, né? Lei de vibração e atração. Então, quando a gente não consegue conviver com o fora, conviver com as pessoas, naturalmente, porque o autoconvívio ele está deficitário. Ou você está, né, num movimento tão egocentrado que a pessoa com quem você consegue conviver somente é você mesmo. Então, isso é uma situação delicada que precisa de uma análise profunda. Então, por que o ponto do autodiagnóstico primeiro?
Porque é muito fácil perceber no outro quais são os problemas dele. Então, quando fala em relacionamento, a gente já consegue, nossa, descrever uma outra pessoa, apontar tudo que tá certo, tudo que tá errado, tudo que a pessoa precisa melhorar. Então, é sempre o foco no outro. Eu nunca tenho problema, é sempre meu marido, é minha sogra, meu chefe, meu colega de trabalho, mas eu não. Será que é realmente assim? Então, a perspectiva do autodiagnóstico é para isso, é para que a gente perceba que não tem como estabelecer uma relação saudável com ninguém se você não tiver uma relação saudável consigo mesma. E quando eu falo saudável, é no sentido profundo, não é aquela relação egocentrada, de que eu sou boa o suficiente para conviver comigo e os outros que precisam se adequar, né? O saudável é quando você sai do seu espaço egoísta, digamos assim, e começa a olhar o todo. E aí, nesse diagnóstico, a gente vai percebendo algumas manias, crenças limitantes, comportamentos de julgamento em relação às outras pessoas, as escolhas, os hábitos, o que é, né, do outro que eu não gosto. Então, tudo isso vai aparecendo no diagnóstico, né? Oi, Márcia, seja bem-vinda. Esse diagnóstico, ele precisa acontecer para que a gente possa perceber quais questões precisam ser melhoradas. Então, se eu tenho uma certa dificuldade de me relacionar com alguém, se a outra pessoa está sempre reclamando ou está sempre mostrando algo a meu respeito e eu fico no movimento de estar sempre me ferindo ou não concordando com o que a outra pessoa faz, ou às vezes, né, numa postura de vitimismo, eu não assumo a responsabilidade sobre o que eu estou fazendo diante daquela circunstância, diante da relação que eu estou vivendo. Aí eu transfiro a responsabilidade de melhoria só para outra pessoa. Isso, a tendência é dar errado, porque fica muito pesado para o outro sempre assumir o que é, por exemplo, a parte dele e a parte da gente. Então, no autodiagnóstico, a gente pode, por exemplo, perceber movimentos que alimentam na outra pessoa um comportamento X que eu não gosto. Então, o que eu faço para que ative no outro aquela atitude que me desagrada, aquela atitude ou a falta de atitude que eu percebo que está me ferindo, que está me chateando. Então, a gente sempre tem, mesmo que não perceba esse poder de ativar no outro um determinado comportamento. É claro que ele aceita ou não, se quiser, né? Mas essa percepção, ela é fundamental e ela faz toda a diferença. Na prática, vocês vão poder perceber isso. Quando muitas vezes a gente se irrita muito com alguém, né? E a gente percebe o que me irrita X comportamento. Mas por que isso me irrita? Qual é o meu nível de exigência? Qual é a minha crença em relação àquele comportamento? Qual é o meu grau de tolerância que está permitindo com que eu tenha essa irritação? Olha que interessante isso. E aí, quando eu proponho isso em terapia, algumas pessoas falam assim, mas é o fulano que está errado. Aí eu vou deixar ele fazer o que bem entende, né? Eu vou deixar ele continuar agindo errado? Não é isso. Mas a única pessoa com quem a gente consegue ter domínio para realmente mudar alguma coisa é a gente mesmo. O outro ele vai mudar se quiser. Ele vai mudar a partir do que ele quer viver, a partir do que dói para ele, né? Da realidade de vida dele. Não é eu impondo para ele a realidade que eu acredito que é certa que vai fazer com que ele mude. Mas acolhendo dentro de mim aquilo que me incomoda nele, eu vou primeiro deixar de ativar uma vibração, né, que dá uma oportunidade para que ele aja daquele jeito. E segundo, vou deixar de ativar dentro de mim emoções que não são saudáveis, que não me fazem bem e que não me permitem realmente ter uma ação diante de alguma circunstância onde eu posso realmente agir, tá? Então, por isso a importância do autodiagnóstico. Qual é a sua parcela de responsabilidade sobre a situação que te incomoda? Independente da circunstância que for, do lugar que for, com quem for, de qual experiência for, repetida ou não, qual é a sua parcela de responsabilidade? Existe, né, uma reflexão que a gente faz no universo terapêutico
de que ninguém pode ativar em você algo que você não tenha dentro de você. Até mesmo quando você elogia uma pessoa ou você admira, puxa, aquela pessoa é tão, como a Andrea falou, você é muito profunda. Ela só pode perceber isso em mim se ela estiver buscando a mesma profundidade e ela tiver essa virtude ativada nela, em construção ou até mesmo já em evidência, porque senão ela não vai perceber. Ela não vai sintonizar com um comportamento que ela gosta em mim. Assim também é com o negativo. Quando um comportamento de alguém nos incomoda ou me incomoda, é porque dentro de mim existe uma matriz ou um encaixe, né? Como uma pecinha, encaixou. Então, como diz, né, aquela frase, bateu, doeu, leva que é teu. Então, se alguma coisa te incomodou, ela é sua, ela não é do outro. É porque você pode e precisa amadurecer e aprender a lidar com a experiência que a circunstância está te colocando, porque esse é o sentido da relação. Nós estamos convivendo com outras pessoas, a gente convive em sociedade, mais próxima ou menos próxima, como uma forma de ter um laboratório próprio, né? É através desse laboratório que existe o nosso crescimento enquanto ser, porque seria muito fácil evoluir se a gente não tivesse desafios com outras pessoas na nossa convivência. Então são oportunidades de despertar, oportunidades de crescimento que acontecem, tá? Então grava isso nessa perspectiva dessa autoanálise, porque isso é o autodiagnóstico, né? É autoconhecimento puro. O que te incomoda, o que te fere, o que te chateia dentro do convívio com outras pessoas. Isso é seu. O outro, ele está apenas sintonizando, ou ele está encaixando uma pecinha para que aquilo de alguma forma ative dentro de você. Seja isso positivo ou negativo. Faz sentido, gente? Clareia aí para ajudar no convívio com outras pessoas, né? E é a melhor receita trazer a responsabilidade para si mesmo, porque aí você consegue ter domínio de si. Enquanto você esperar a outra pessoa mudar ou não agir de jeito X ou Y com você, o seu bem-estar está na mão do outro. Aí fica complicado de viver, né? Porque quando a outra pessoa não faz questão ou ela nem tem consciência do que você precisa ou do que você quer que mude, a situação vai ficar muito mais complicada e aí é que as relações elas se tornam pesadas demais. Elas se tornam tóxicas, né? E o segundo passo? O segundo passo envolve ainda o processo do autodiagnóstico, que é esse movimento de conviver bem consigo mesmo. Eu vejo como hábito a gente diagnosticar, mas ficar por isso mesmo, sabe? Não ter mudança nenhuma, não ter transformação nenhuma, não colocar esse autodiagnóstico para ser transformado, digamos assim. Então, o primeiro passo é o autodiagnóstico. Porém, permanecer estagnado nesse passo também não causa transformações nenhuma. Por isso que essa identificação, ela começa a exercer um movimento de autoencontro e de autotransformação. Essa autotransformação, ela acontece a partir das escolhas que a gente faz em se corrigir. Então, por exemplo, eu tinha um hábito, por conta de algumas tendências emocionais, de ser uma pessoa muito irritada, de me irritar com muita facilidade, tá sempre nervosa, sempre reclamando, muito reclamona. Quando eu percebi esse movimento, nos primeiros instantes, né, de que a gente entra em contato com os nossos conflitos, os nossos defeitos, digamos assim, a tendência é que a gente queira mascarar ou justificar. Ah, mas também você me provoca, mas também olha a situação que eu vivo, mas olha, dentro da minha realidade é impossível não ficar assim. Ah, mas o outro não faz a parte dele, como que eu não vou ficar irritada, sendo que isso sempre acontece comigo? Essas são as justificativas, né? E o que é essa justificativa? É um movimento de vitimização. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só sinto isso, mas o problema não está nas minhas mãos resolver. E aí é que o autodiagnóstico pula, né, para esse conviver consigo, que é o passo do autorreconhecimento. Bom, eu tenho atitudes de irritação com muita frequência, porque interpreto as coisas através de um julgamento que está se tornando habitual em mim. É como se fosse um vício. Oi, Dê, linda, saudade de você. É como se fosse um vício, né, se comportar daquele jeito.
Quando a gente faz essa autopercepção através do diagnóstico e assume esse passo da autoconvivência, é como se você percebesse intimamente e entrasse numa autoterapia. Bom, eu tenho atitudes de irritação, eu reconheço essas atitudes de irritação, mas eu posso mudar isso. Eu posso mudar a forma como eu interpreto, a perspectiva que eu faço das coisas que estão ao meu redor. Isso é autorresponsabilidade. Isso é extremamente libertador, porque você traz de volta o domínio sobre as suas emoções, sobre como você reage às circunstâncias da vida para você. E é a única forma de fazer transformações. Outra coisa que a gente faz nesse contexto, de se vitimizar, é a síndrome de Gabriela. Gabriela tá aí, não é pessoal, tá, Gabi? Mas a síndrome de Gabriela é aquela, eu nasci assim, né? Você sempre assim, e quem for gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou. Poxa vida, isso é dizer que você não é capaz de se transformar, que você nasceu pronto e acabado e que você não tem capacidade de mudar nada que está dentro de você. E isso não é real, gente. Nós podemos modificar qualquer coisa que não esteja saudável em todos os âmbitos, físico, emocional, energético, espiritual, tudo. Tudo é capaz de se transformar através do poder das nossas escolhas, certo? Nós temos essa capacidade. Então, essa coisa de dizer que eu não consigo ou que eu nasci assim mesmo, né? Que eu vou ser sempre assim. A Gabi chama Gabriela, mas não tem síndrome de Gabriela. Eu amo você assim mesmo. Isso é uma postura de vitimismo. É não assumir a responsabilidade sobre a própria mudança. Então, eu sou assim, mas é o meu jeito de ser. O outro é que mude se ele quiser conviver comigo. Será? Quanto você está se dedicando, né? O quanto você se permite ser madura diante dessas circunstâncias, ser maduro e crescer com tudo que você está vivendo. Então, esse autoconvívio é isso. Se você não fosse você, mas se você convivesse com você, você não ia estar se questionando? Ou será que você só se acostumou a viver desse jeito? Você se habituou a conviver consigo, então se tolera e acaba achando que o problema está sempre no outro. É muito natural que a gente ache que o problema está sempre no outro, mas muitas vezes o problema está na gente mesmo. E aí a gente permite que o outro demonstre as irritações dele, as incompreensões, as fragilidades que ele também tem. Então esse movimento do autoconvívio é dar continuidade ao processo de tratamento do diagnóstico que você fez no primeiro momento. E começar de fato a assumir que você pode fazer algumas mudanças, convivendo consigo, se relacionando numa perspectiva de que você está assim, né? Com X, Y, Z comportamentos que não te agradam em você mesmo, mas que é passível de serem modificados. E aí, se você não consegue, não sabe como, nossa, as oportunidades, os conhecimentos, as reflexões, as ajudas terapêuticas que a gente tem, gratuitas e pagas também, o acesso que nós temos hoje a autoconhecimento e a autotransformação é infinito. Então, só não muda quem não quer. Só não busca estratégias de melhoria quem não quer. Quem quer ficar na síndrome de Gabriela, acomodado na sua zona de conforto, transferindo para o outro a responsabilidade. Então, esses 2 primeiros passos, eles já são um grande chacoalhão na nossa vida, né? Quando a gente percebe, eu sou explosiva demais, ou eu sou muito carente, eu sou uma pessoa teimosa, eu sou uma pessoa perfeccionista. Ok, o quanto isso está dificultando você se relacionar consigo mesmo e com o outro? Você já percebeu esse diagnóstico? Tá me impedindo bastante, tá colocando muitos empecilhos de viver uma vida tranquila, uma vida serena, porque eu tô sempre achando coisa pra arrumar problema pra minha vida. Sempre tem conflito com um ou com o outro. Tá. Então, você já percebeu? O que você tá fazendo pra mudar isso? Ou você continua agarrada com seus problemas como se fosse um cacto, né? E você precisa cultivar esse cacto, ali tá se espinhando tudo com aquilo, mas não se permite fazer nenhuma mudança, nem entender qual é o padrão emocional, o sentimento que está guardado dentro de mim, que teimoso é quem teima com você, Jennifer. Poxa vida, né? Não é você que é teimoso, é o outro que continua teimando. Então, né, eu sei que é brincadeira, mas é uma forma da gente transferir. Poxa, mas não para de teimar? Será? É a mesma coisa do julgamento. Ou
da incompreensão. Quando a gente diz assim, ai, fulano não me compreende. Os adolescentes falam muito, né? Minha mãe não me entende. Mas será que você está entendendo que ela não consegue te entender? Porque a gente não faz esse movimento de ver a perspectiva do outro, né? Então, fulano é teimoso, mas será que você também não está compreendendo ou tentando lidar ou se aproximar da relação sem também ir com o mesmo embate? Entrar na taurina. Ai, eu convivo com tantas taurinas lindas, eu amo elas. E elas ainda bem que fazem terapia e adoram comer, coisa que eu também gosto. Então isso é ótimo, amo minhas taurinas. E isso faz uma diferença muito grande, tá, gente? Essa convivência. E aí a gente começa num exercício de mudança, de atenção, de carinho consigo mesma. Por quê? Porque a tendência também, né, principalmente das taurinas aí teimosas, é não aceitar as próprias dificuldades. E aí entra naquela assim, eu me exijo que a partir de hoje eu não vou mais ser teimosa. Como que faz isso? Sem o movimento de se acolher, bom, eu tenho tal dificuldade. Eu estou com ela, mas eu não sou ela. Eu tenho várias outras virtudes, eu não sou os meus comportamentos. Eu sou muito mais que os meus comportamentos. Então, diante disso, o que eu posso fazer para que esse comportamento vá se amenizando, para que eu entenda a raiz emocional dele, com quem que eu aprendi, onde eu aprendi, por que eu ainda manifesto tudo isso, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim que o problema dela é o mapa astral, então é tudo. É muitas dificuldades. Será que tem que mudar o mapa astral? Será que tem que mudar a data de nascimento? Ou é possível mudar com reflexão? Porque a gente não tá fadado a ser o que o nosso mapa astral disse, tá bom, gente? Ixi, mais uma taurina chegou. Ai, ai, ai. E aí, gente, tá fazendo sentido os 2 primeiros passos, né, do autodiagnóstico e do autoconvívio, para que a gente comece a fazer essa transformação, porque antes de se relacionar com alguém, você está se relacionando com você primeiro, e aquela pessoa, ela está recebendo o que você oferta. Ninguém pode dar daquilo que não tem, tá? Ninguém pode dar e nem pedir algo se não está fazendo a sua parte. Então você só pode oferecer compreensão, pode oferecer paciência se você tiver transformando isso dentro de você. Então não adianta pedir para que o outro seja compreensivo com você, para que ele não teime com você, se você não faz questão nenhuma de parar um pouquinho, dar uma recuada na sua teimosia, porque a sua visão sempre tem que ser certa, a sua visão, a minha taurina preferida que tá aí assistindo, ela fala assim, eu sei amiga, eu te entendo, mas é que vamos fazer assim. E aí eu, como uma boa aquariana, né, que sou muito flexível, falo, tá bom, então vamos fazer assim. Porque às vezes é muito melhor a gente exercitar um convívio saudável e ter um equilíbrio dentro da relação do que fazer a nossa vontade, do que está certo. E às vezes as coisas elas saem harmoniosas para os dois lados, sem que a gente tenha que impor a nossa vontade, né? E muitas vezes ela teve que exercitar, e amiga, difícil para mim, mas tá bom, vamos fazer do seu jeito. E aí é que faz com que a relação entre em equilíbrio, né? O ceder aí, que é muito legal. Vamos pro terceiro passo, compreendido, o resumão dos 2 primeiros, que ainda tem bastante coisa pra gente conversar. O terceiro passo é aprender a diagnosticar o jeito de ser, de ver, de perceber as coisas da outra pessoa. Estar em paz do que ter razão. Isso mesmo, Nasha. É muito mais saudável às vezes, gente. Meu crush é aquariano. Ai, 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 taurino com aquariano. Eu tenho uma alma gêmea que é taurina, então a gente convive muito bem. Aí, ó, dá pra equilibrar muito bem a relação. Vou te dar mais umas dicas, Jenny, já, tá? Fica aí até o final da live sobre como ter uma relação legal com um taurino, com um aquariano, taurino e aquariano. Então, o terceiro passo, ele envolve você aprender a se diagnosticar e aprender a diagnosticar o outro, porque, gente, é fantástico. Quando você aprende a se conhecer, naturalmente, né, nesse mundo terapêutico, as pessoas que fazem terapia comigo falam, nossa, depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a perceber nos outros uma coisa assim, uma coisa assado, que antes eu não notava. Ixi, leonino, é bravo, hein, Nasha? Então a gente começa a observar e entender
o que está por trás do comportamento da outra pessoa, que muitas vezes ela diz, mas ela não diz claramente, mas ela expressa, né? Porque muitas vezes o nosso comportamento, a gente fala e age de um jeito, mas tá escondendo sentimentos ou tá querendo demonstrar uma coisa X. Sabe aquela coisa do homem perguntar pra mulher assim, você tá bem? Ela fala assim, não. Desculpa, não é isso. A mulher, tô. Tá com algum problema? Não. O que significa isso? O homem, muitas vezes, né, generalizar, mas a maioria deles acha, bom, ela falou, tá falado. Mas o que tem por trás do não dito? Do tom de voz, a expressão, a forma como a pessoa tá ali se comportando, ela está mostrando que tem alguma coisa. Então, não significa que o verbal seja o verdadeiro, né? Então, aprender a diagnosticar a outra pessoa exercitar também a empatia de entrar no mundo dela, para que a gente possa perceber como que ela está interpretando isso, que eu tô achando desse jeito. Porque a gente tem a ideia de criar aquela coisa em relação ao outro. Outra pessoa não me cumprimentou, passou por mim pensando em outra coisa. Hoje mesmo eu encontrei uma amiga da minha sobrinha, ela me deu oi 2 vezes e eu estava tão compenetrada numa leitura de uma mensagem que eu tinha recebido no WhatsApp para conversar sobre ela daqui a pouco, que eu não ouvi nenhuma das vezes. Aí a minha sobrinha disse, olha, ela te cumprimentou. E eu não dei atenção no momento, desculpa. Mas talvez aquele momento passasse batido e a interpretação que ela poderia fazer seria o qual? Puxa, será que eu tô incomodando? Será que a Dani ficou chateada? Né? Será que a Dani não tá bem? Ou ela não gosta da minha presença? Enfim, baseado no mapa de mundo dela, ela pode fazer milhões de interpretações, né? Que não são necessariamente correspondentes com a verdade. Nós fazemos isso o tempo todo em relação ao outro. Nós interpretamos os fatos a partir da nossa perspectiva. Então, aprender a diagnosticar o outro tira um monte daquelas caraminholas que fica na cabeça da gente, sabe? De achar que a outra pessoa não gosta de mim, que a outra pessoa tá brava comigo, o que será que eu fiz? Eu falei e ofendi. Ou até mesmo, ela não se importa comigo, ou, né, não tá dando atenção. Coisas que acontecem nas relações mais íntimas, principalmente. Isso faz com que a gente crie essas ideias e não compreenda, não tenha empatia sobre a perspectiva que o outro tem de vida. E aí eu fico só com a minha. E aí surgem muitas verdades, muitos problemas internos que a gente às vezes tem dificuldade de lidar com eles, né? A Maísa tá falando que essa percepção parece que é automática. Quando fazemos terapia, nos entregamos ao processo. Exatamente, Má. Porque você começa a se perceber e à medida que você se percebe, você percebe o outro também. E aí fica muito mais claro, muito mais fácil de lidar, porque você sabe o que ele tá, o porquê que ele está agindo. Daqui a pouco eu vou trazer dicas bem legais, vou comentar com vocês sobre um curso de relacionamento afetivo que eu fiz, que é fantástico, gente, é muito, muito legal. Tem gente assistindo a live que já fez o curso, que é maravilhoso. E aí a gente consegue diagnosticar a outra pessoa e falar, é isso. E aí você sabe como agir, porque você também já não tá mais naquele automatismo, sabe, da atitude do outro e a sua própria reação, né, no movimento de embate, no jogo de ping-pong que acontece nos nossos relacionamentos, que a gente quer sempre ganhar, sempre ganhar. Então esse aprender a diagnosticar é uma consequência dos 2 primeiros, tá? Eles só acontecem porque a gente vai criando essa percepção sobre si. Então, existem muitas perguntas que a gente pode fazer para outra pessoa dentro de uma relação, por exemplo, para que você consiga entender o que está acontecendo, sem você colocar ou expressar assim diretamente aquilo que você está interpretando ou achando em relação ao convívio. Por exemplo, o que levou você a ver as coisas dessa forma? Por que você está achando, está interpretando as coisas desse jeito? Né? O que eu fiz que te fez levar a achar que eu estou agindo assim, ou assado? Qual o comportamento meu que te fez se sentir incomodado em relação a mim? Então essas perguntas, elas ajudam muito, sabe? Elas são reflexivas. Por que ele vê dessa forma aquilo que eu vejo de outra? Então, por que outra pessoa tem ciúme de mim? Lá no trabalho, né? Minha colega de trabalho tem ciúme de mim.
nossa vida, ai fulano, não consigo mais conviver porque ela toda hora tá tentando me derrubar, ou ela mostra as coisas erradas que eu fiz, ela tem ciúme de mim. E aí você se coloca como vítima. Mas poxa, você já parou para pensar no mundo dela? Quais as dificuldades que ela tem? Por que ela tem ciúme de você? Será que ela não se sente menos? Será que ela não tem um complexo de inferioridade ou algo que mantenha ela nessa situação? E o problema dela não é com você, é com ela. E ela está expressando isso em você porque de alguma forma aquilo que você tem que ela inveja, digamos assim, é o que ela busca, só que ela ainda não conseguiu moldar isso dentro dela. Então por que levar para o pessoal e entrar na mesma vibração? Se tivesse uma outra pessoa com característica X junto com você e com ela possivelmente ia agir do mesmo jeito. Então isso é perceber o outro, entendem? Isso é fazer o diagnóstico do outro e entender para que você consiga manusear a situação. E isso, gente, não é uma atitude de um ser evoluído, de tentar compreender o outro. Mas sabe o que é isso? É um ato de pura inteligência. Se relacionar bem com outras pessoas é uma atitude inteligente. Porque você não precisa ficar se colocando em experiências que são desagradáveis para você, que te deixam numa vibração ruim. Não importa se são relações mais íntimas, né? Ou mais expansivas em sociedade, algo assim. Vou sair do Paraná e vou amanhã para Mutum. Preciso de atendimento. Amiga, não precisa viajar tanto, a gente faz online, tá? Pode me chamar no WhatsApp e a gente marca. Felizmente, né, nós temos a tecnologia para nos ajudar nesse sentido também. A terapia realmente ajuda bastante, porque ela amplia muito o nosso conhecimento, a nossa perspectiva, porque 95% de nós, das nossas ações, elas são subconscientes, automáticas, e principalmente, né, as nossas emoções. Pensamentos são muito rasos, eles são muito poucos, né? Aqueles que a gente percebe e aqueles que a gente dá atenção, mas o automatismo, que é o nosso comportamento que corresponde a 95% de nós, ele precisa ser descoberto e isso só acontece realmente na terapia, né? Nesse movimento do autoconhecimento, porque a terapia ela promove também essa questão da autoterapia, que é você aprender a se diagnosticar. Você não precisa ficar dependente de um terapeuta a vida inteira. O passo que você começa a se perceber e saber o caminho do autoconhecimento, autodomínio e autotransformação, que é o que a terapia transpessoal busca ensinar, você não precisa ficar fazendo terapia por muito tempo. Você pode ser seu autoterapeuta. E à medida que você percebe situações mais profundas que precisam ser modificadas a nível quântico ou energético, com acesso a técnicas, aí a gente busca auxílio, né? Porque é muito válido também, é muito bem-vindo. Então a terapia ela tem esse diferencial por ir lá no foco, né, na raiz, em profundidade, e por ajudar a pessoa a ter esse movimento de autotransformação sozinha, sem necessariamente precisar sempre do aval de um terapeuta ou de um psicólogo para saber que caminho ela vai seguir. Fechou o terceiro passo? Diagnosticar o outro da mesma forma como faz o autodiagnóstico? Fechou? O quarto passo para conviver bem com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, é utilizar a comunicação proativa. Você nunca fez terapia, Jennifer? É maravilhoso. E existem muitos cursos terapêuticos também. Daqui a pouco eu vou falar de um que é muito legal, que é transformador, né? Que ajuda muito, tem muitos depoimentos legais, depois vocês vão ter acesso a ele também. Então, depois que você começa a perceber, através do autodiagnóstico, quais são as questões que você precisa melhorar, você começa a ter ações práticas para conviver e modificar tudo isso. Você começa a perceber no outro o que ele precisa melhorar. Veja, isso é uma tríade, é um movimento, né, de um alimentando o outro, né, num ciclo virtuoso que vai fazendo com que as coisas se transformem. E aí você coloca tudo isso numa bandeja e serve ao seu convívio e ao convívio com o outro através da comunicação proativa, que é o próximo passo. Muitas vezes você não vai conseguir, quando você está irritado com alguém, ter aquela serenidade de conversar com a pessoa antes de você engolir a sua irritação.
E muitas vezes você vai achar que você está sendo falso, ou que você está sendo falsa na hora que você for falar, que você for ter uma ação, porque aquilo, né, você está ali guardando algum sentimento. Quando a gente começa a fazer mudanças, parece como nós temos o hábito, assim, ó, é muito familiar, sempre reagir de um jeito. Então, quando você tenta reagir de outro, você se sente estranho. Aquilo não é habitual, você fala, nossa, mas eu agindo assim, né, tô me sentindo meio falsa. Mas a partir do momento que aquilo vai se ficando familiar para você, vai se tornando espontâneo e natural. Então, por exemplo, digamos que o meu marido fez algo que eu não gostei, que me irritou, ou ficar quieta, vamos conversar sobre isso também, não é muito bom, você vai guardando. A comunicação proativa, ela tem essa função. Como a gente se comunica? De forma reativa, explodindo ou colocando para fora, você fez isso, você me magoa, você me deixa irritado, a culpa é sua. Ou a gente entra numa passividade, guardar, talvez num movimento de culpa, de indignidade, ou eu prefiro estar em paz do que estar com a razão, só que isso aí é um movimento de comodismo, tá? Porque eu quero ser bem vista, eu quero ser querida, eu quero ser aceita, então eu não quero contrariar. Então, os dois extremos não são saudáveis. A comunicação proativa, ela começa dentro do equilíbrio da relação. Se você se sentiu irritada, então é uma fala que, por exemplo, eu me habituei a usar nos meus relacionamentos. Muito mais com o meu esposo, que foi onde eu consegui exercitar tudo que eu aprendi, né? Felizmente. Senão acho que a gente nem tava junto ainda. Mas é aquela relação de chegar e falar assim, olha, eu não sei se você percebeu, mas aquela atitude que você teve ontem me deixou muito chateada. Eu fiquei muito magoada. Eu não sei se foi a sua intenção, mas eu me senti ofendida com aquilo que você disse. Veja que interessante esse exemplo que eu dei. Você está reconhecendo que se ofendeu, você está acolhendo-se, né, num movimento de autoconvívio, que você não precisa engolir a seco. Você também não está jogando na cara da pessoa, dizendo assim, olha, você me magoou muito com o que você fez ontem, você me ofendeu, isso não se faz com ninguém, tudo aquilo. E, ao mesmo tempo, você está dando oportunidade, está validando a pessoa dentro da realidade do mapa de mundo dela, porque você não está acusando ela de que ela fez aquilo intencionalmente para te magoar, para te machucar. Olha que interessante esse movimento. Não faz sentido, gente? Respeito comigo mesmo. Poxa, eu sou um ser humano. Eu tenho ainda fragilidades e tenho o direito de me sentir ofendida. Mas o outro também tem o direito de perceber e eu posso dar a ele a chance de mudar, de modificar aquele padrão. E eu não preciso engolir dentro de mim e fazer de conta que tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Eu posso ir ao encontro dele, né? E mesmo com a irritação. Mas é um exercício, olha como isso é um ato de inteligência. Falou assim, olha, eu tô muito chateada, eu tô muito irritada com você. Talvez você não tenha tido intenção de fazer isso, mas foi assim que eu me senti com aquela fala sua. Ou isso que você faz com muita frequência não tá me agradando. Eu não me sinto bem. Eu estou dizendo, eu me valorizo a ponto de reconhecer para você as minhas fragilidades, mas eu reconheço que você é importante para mim e que você também é um ser humano com fragilidades. Eu estou te dando a oportunidade de observar o que você está fazendo comigo. Faz sentido? Será que ajuda? Muda ou não muda? O que vocês acham? Porque aí você está colocando a relação, aí Kelly, a relação numa forma proativa, que não é nem guardar, deixa, eu já vivo assim há tantos anos, fulano. E também você não vai para a reatividade, tá sempre tendo que cobrar o outro, sempre na postura de se defender de tudo que acontece com você, como se você fosse coitadinho do mundo. A conversa proativa, ela tem esse movimento, tá? Que é o autodiagnóstico, o autoacolhimento de si mesmo, esse convívio com as suas próprias dificuldades, e o diagnóstico com o outro, colocando isso em expressão de comunicação. Comunicar. O diálogo é muito importante em todas as relações, né? Agora, a gente pode usar de inteligência para aprimorar a comunicação.
Isso é estudo, gente. Se vocês quiserem aprofundar, comunicação proativa, comunicação não violenta, estratégias de comunicação, no curso da arte dos relacionamentos que eu lancei recentemente, eu trago vários conceitos e várias formas de você aplicar a comunicação proativa em tudo que você for fazer. Porque você pode falar tudo o que você quiser, tudo, para quem você quiser. Agora você pode aprimorar o como. A verdade, ela é um diamante, mesmo até que seja só a sua verdade. Se aquilo te doeu e a pessoa não teve intenção, tudo bem, é a sua verdade. Você pode mostrar para ela. Só que o diamante, se você jogar na cara da pessoa, vai cortar, vai machucar, vai doer e ela vai revidar. Agora, se você oferece, ela tem a escolha de aceitar ou de não aceitar, e ela também tem a escolha de jogar em você de volta. Mas isso é uma atitude dela, que não cabe a você ter o controle ou tentar ter o domínio sobre isso. E aí, se isso acontece com muita frequência, aí é momento de fazer aquela análise de, poxa, será que essa relação está saudável para mim? Será que essa pessoa ela está me valorizando da forma como eu mereço, me respeitando da forma como eu mereço? E aí talvez seja momento de você dizer assim, igual tem aquele ditado, né? O que você faz quando você está num lugar, num ambiente onde as pessoas não te valorizam, não te respeitam? Aí você pensa assim, eu me dou respeito, levanto e vou embora, né? Então, nas relações que nós temos com o outro, também deve ser dessa forma. Você oferece do que tem, o outro vai oferecer do que tem. Se você oferece para ele um diamante embrulhado num papel de seda e ele devolve o diamante jogando para você de uma forma abrupta, você pode escolher ficar com esse diamante e seguir sua vida, né? Ficar com a sua verdade e deixar que ele fique com a verdade ou a não verdade dele. Mas esse sim é o verdadeiro estar em paz. Isso que é comunicação proativa, tá? Esse movimento de você não querer sempre impor para outra pessoa a sua mágoa, a sua dor, a sua dificuldade ou a sua carência, como se o outro tivesse a total responsabilidade de ser o seu pai ou a sua mãe, a sua babá, e cuidar daquilo que é responsabilidade sua de cuidar. Tá fazendo sentido? Fechando com a quarta, formou aí na cabeça de vocês? Aprender a renunciar, que é esse movimento, né, de ceder na questão de estar certa e de devolver goela abaixo. Então a gente diz assim na terapia, né, que buscar a reflexão, ajudar a outra pessoa, se ajudar numa comunicação proativa é um movimento divino, ele é sereno, mas devolver na mesma moeda às vezes é sensacional, né? É muito gostoso, é muito prazeroso quando você vive aquele toma lá da cá e consegue, às vezes, fechar ali o conflito, saindo como vencedor. Mas será que esse vencimento, essa postura de vencer, ela traz o que como consequência? A gente tem muito isso da competição nas relações, de sair ganhando. Mas dentro da reflexão transpessoal, a proposta não é essa, gente. A proposta é que a gente realmente entre num equilíbrio relacional, né? E não devolva na mesma moeda, mas sim estabeleça essa relação saudável. E aí a gente vai ensinando através dos exemplos e não das palavras, né? Ampliando a perspectiva, que é essa questão do conhecimento do outro. E perceber que o que o outro faz é dele, que não tem nada, absolutamente nada a ver com você. Que tem a ver com o que ele está expressando dentro dele. Aí você se coloca, né, sair daquela coisa de defensiva, que o outro tá sempre querendo me ofender. Eu recebi uma pergunta, na verdade uma proposta de reflexão aqui, durante hoje no grupo que a gente fez das 4 aulas, que é o seguinte: não quero mais viver sem ter alegria, sem principalmente ter paz, coisas que acho ser a mais importante. Preciso de coragem para mudar o rumo da minha vida, sem me sentir culpada por não conseguir mudar. Então ela falou, a moça que me mandou essa mensagem, ela falou isso num contexto relacional. Para que a gente consiga sair desse movimento de estar com dificuldades relacionais internas, é preciso curar a si próprio. É preciso ir ao encontro da sua própria relação, né? Da relação de você com você mesmo. Porque talvez você esteja numa busca
não consciente e também não saudável de se preencher através da outra pessoa, do marido, do filho, do namorado, até mesmo dos pais, né? Porque ainda está vazio de si mesmo. E aí esse vazio de si mesmo é que leva a gente a viver conflitos relacionais e não conseguir se preencher. Aí a gente vai meio que desistindo, né? A vida vai cansando. Então o caminho é voltar-se para dentro. É terapia. Não tem como. Dificilmente a gente consegue realizar uma estratégia de transformação nesse sentido sem ir para dentro de si mesmo em profundidade, fazer esse vínculo com si próprio dentro de uma relação íntima. Outra pergunta que eu recebi foi como agir quando a convivência em si é boa, porém em muitos momentos a pessoa fica distante, como se estivesse num universo paralelo. Quando eu recebo esse tipo de reflexão e de pergunta, fica muito claro que a pessoa está com dificuldade de lidar com o comportamento do outro. Nesse contexto, é muito importante, primeiro, fazer essa percepção. Por que isso me incomoda? Porque o ato da pessoa entrar no mundo dela e estar com ela mesma, não sei se é bom ou se é ruim esse contexto dele, da particularidade dessa pessoa, mas por que isso me incomoda? Digamos que eu seja a pessoa que elaborou essa pergunta. O que me incomoda é eu preciso analisar. Será que eu quero aquela pessoa se doando, vivendo para mim, ou entregue 100% do tempo, 50%, 70% do tempo para mim? E o fato dela estar na individualidade dela, isso me deixa desconfortável e eu me sinto deixado de lado? Então isso é uma perspectiva que mostra talvez um nível de carência, um nível de dependência de uma outra pessoa que está ali, obscuro, mas que no comportamento do outro me incomoda. Então primeiro fazer o autodiagnóstico para depois ir para esse autoconvívio. E o diagnóstico do outro? Por que ele entra nisso? O que será que acontece no mundo dele, no mapa de mundo dele, na vida dele, que faz com que ele tenha essa ação? Tá? Então aí tem os 3 passos e o último quarto. Você já tentou falar para essa pessoa, por exemplo, colocando tudo isso em prática, fulano de tal? Talvez não seja a sua intenção, mas a ação que você tem de entrar no seu mundo, de se isolar, faz com que eu me sinta excluída, faz com que eu me sinta desimportante na sua vida. Eu não me sinto confortável. Eu ainda estou tentando entender por que isso me incomoda, mas eu gostaria de entender também por que isso acontece com você. Por que isso é valoroso, isso é importante para você. Aí você vai fazendo uma junção que começa a estabelecer uma relação com essa pessoa, né? Faz sentido isso, gente? Por que você tem essa dificuldade? E não tô assim, mas por que você faz isso? Não é isso, mas é de compreensão. Poxa, é a forma dele lidar com as experiências da vida? Então tá pesado para mim conviver com isso? Por que tá pesado? Quem que precisa tratar isso? Sou eu ou é ele? Se isso tá num nível extremo, será que essa dificuldade é realmente minha? Será que eu avisando ele sobre o meu desagrado, não tô dando oportunidade dele olhar para isso e melhorar isso? E se ele não quiser? Se ele não quiser, eu vou analisar o quanto eu estou disposta a arcar com isso, aceitando no movimento de renúncia que o comportamento dele é assim e que, né, ele ainda não está disposto a mudar. Então a relação ela precisa dessa análise para que a gente consiga estabelecer esse convívio. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me enviar. Eu acho que daqui a pouquinho a gente está caminhando para os momentos finais. E essa questão de relacionamento, gente, precisa de aprofundamento, tá bom? Então, se vocês são pessoas profundas, assim como as pessoas que sintonizam com a proposta da psicologia transpessoal, que é a transformação que vem lá de dentro, lá do nosso íntimo, do nosso subconsciente, trazendo para a consciência, pensem com carinho na oportunidade de aprofundar, principalmente o primeiro passo, do autoconhecimento. Porque você só consegue conviver com o outro quando você convive bem consigo mesmo. E para você conviver bem consigo mesmo, você precisa se conhecer. Eu estou há quase 10 anos, né, trabalhando na terapia, com terapia,
fazendo terapia e por experiências pessoais, por viver muitos conflitos que eram 99,9% projetados pela minha forma de interpretar a vida, pelas crenças que eu trouxe, pelas carências que eu gerei, pelos complexos que eu tinha. Eu fui buscar, um dos motivos de buscar a terapia foi para tratar essas questões relacionais, que eram muito conflituadas em todos os contextos. Então, nos meus estudos terapêuticos, nos cursos que eu busquei e também nas minhas terapias pessoais, eu busquei por todo esse tempo aprofundar nos relacionamentos, né? De uma forma de autoconhecimento, conhecimento do outro e de transformar tudo isso numa comunicação proativa. E a partir disso, tenho muitas experiências clínicas mesmo, né, de tratamentos, experiências fantásticas de transformações, de hoje ter, felizmente, depoimentos reais no meu curso, a Arte da Boa Convivência, né, de pessoas que transformaram a sua relação, de estar separados, né, há bastante tempo, conseguir estabelecer uma relação legal, saudável, sincera com o parceiro de novo, a partir dessas reflexões que são profundas e específicas no curso que eu desenvolvi da Arte da Boa Convivência, né? A arte de conviver bem, porque o relacionamento, ele é uma arte, gente. A gente precisa aprender estratégias, a gente precisa aprender a se relacionar. Nós não aprendemos isso em lugar nenhum. A nossa cultura familiar, social, não ensina a gente a se relacionar de forma saudável. Nós estamos sempre na competição, sempre no vitimismo, sempre buscando ganhar e no movimento egocentrado, de olhar para as nossas dores, para a nossa verdade íntima, sem aprender a expressar essa verdade de uma forma saudável. Então, nesse conteúdo, eu compilei todos os cursos que eu fiz, todas as experiências que eu tive. Tem um estudo de caso que eu faço no curso, que é fantástico, é hilário, muito legal de estudar, de assistir, onde eu mostro todos os níveis comportamentais, desde a pessoa carente, o perfil machista, o perfil da vítima, do príncipe, né? O perfil da pessoa que tem o processo de hedonismo, né? Do mártir, do... Gente, como que é o nome? Do narciso, aquele que se supervaloriza, né? Então, essa análise de perfil que muitas vezes, né, a gente estuda, eu fiz esses cursos presenciais muitas vezes e as pessoas falam, puxa, eu posso me esconder embaixo da cadeira? Porque a gente passa a se conhecer. Então, eu queria fazer um convite especial para vocês. Eu pedi pro pessoal da minha equipe liberar as 3 primeiras aulas para que vocês possam conhecer esse conteúdo, aprofundar nele. E aí ver se vocês se identificam e se gostam, porque a terapia eu gosto de seguir nessa linha, de fazer sentido, de tocar o seu coração. E se de alguma forma tocar o seu coração e você perceber, nossa, isso vai me ajudar, eu preciso disso, isso daqui é o que vai ser libertador na minha convivência com os meus pais, com meu namorado, com qualquer pessoa, comigo mesmo, porque eu não tô me suportando, minha estima tá baixa, eu tô com muitas dificuldades de lidar com as minhas inseguranças, com os meus medos. Esse curso, ele traz o diagnóstico profundo e real de você mesmo. E é claro, porque não adianta só a gente diagnosticar, ensina como você a lidar com tudo isso. E com muitas estratégias de comunicação proativa para que você consiga colocar em prática e mudar a sua relação. Foi através dessas experiências que hoje eu consigo dizer, e felizmente tem muitas pessoas que são do meu ciclo íntimo, familiar e também social e amigos que podem dizer validar o depoimento que eu vou contar para vocês agora. Eu tenho uma relação de 12 anos já com o meu marido, 10 anos de casado, onde eu consegui viver muitas dificuldades relacionais, mas pelo próprio conhecimento da terapia e colocar em prática tudo que eu venho buscando nesse ano, hoje eu consigo dizer que tenho uma relação maravilhosa com meu marido. Temos dificuldades? Temos conflitos? Sim. Só que dificilmente, raramente, a gente precisa entrar numa discussão. E quando entra, a gente consegue fazer isso de uma forma muito proativa, respeitando cada uma as suas dificuldades, respeitando as suas necessidades, os seus valores, sem que a gente precise deixar de lado, né, as próprias necessidades
e ao mesmo tempo ser ouvidos. Então a gente brinca, a minha sobrinha brincou comigo, nossa, a discussão de vocês é essa? É você falar que você não se sentiu confortável com tal coisa e perguntar se foi a intenção dele, se ele pode fazer alguma coisa para melhorar? Se isso é discussão, então, né, é algo que realmente a gente pode construir. Nós podemos falar, expressar, se conhecer, expressar os nossos sentimentos para as pessoas, sejam elas quem forem, e aprender a lidar com aquilo que é nosso, que o outro não teve intenção nenhuma, que ele não percebeu, que ele não tem maturidade para mudar, se a gente se permitir investir um pouquinho em si mesmo. Então o link desse curso, né, a arte dos relacionamentos, está ali na bio do meu Instagram, lá no meu perfil, e tem 3 aulas liberadas, muito legais, que vocês podem assistir para ver se o conteúdo vai realmente ser legal, se vai fazer sentido para vocês, e se pode causar transformações. Eu acredito que podem, muitas. Eu sou suspeita para falar, mas ao mesmo tempo falo com muita gratidão, e esse momento que nós estamos vivendo, né, de dificuldade de estar em contexto presencial, permitiu que eu criasse essas aulas, né? São várias aulas que trazem reflexões e aprofundamentos que ajudam nessa transformação. Então, a Eli Aparecida falou que a pessoa erra, pede perdão e diz que vai mudar, mas logo faz tudo de novo. Por quê? Porque ela está vivendo nesse padrão subconsciente, ela está dominada pelos 95% dela. Não quer dizer que ela não queira mudar. Só que a programação subconsciente dela ainda está para aquele padrão X. Então, para que ela faça essa mudança, ela precisa fazer modificação dos padrões subconscientes, que ainda estão ali armazenados na memória celular. É como se ela tivesse um programa, um aplicativo Y instalado no celular dela. E ela não gostasse mais daquilo, ela não quer agir daquele jeito, mas enquanto ela não desinstalar aqueles programas, ela vai estar sempre reagindo daquela forma. Então, a terapia, ela vai mostrar para a pessoa quais são esses padrões subconscientes, que às vezes são crenças, são comportamentos repetidos, né? Padrões repetidos, familiares, enfim, é uma vasta possibilidade, tá, Eli? Mas ela pode transformar isso a partir desse movimento. E a pessoa que aceita essa situação, ela pode estar numa carência também, e ainda dando permissão de que o outro ele não tenha força, ou ele não tenha uma atitude proativa de mudança que realmente seja enfática. E aí as terapias, muitas vezes tradicionais ou convencionais, elas ajudam a pessoa a mudar de uma forma superficial. Então ela precisa ir em profundidade, entender qual é a causa, qual é o padrão que está fazendo com que isso se repita, para que ela consiga modificar, tá? Então isso é uma dica valiosa de conhecimento, tá bom? A Gabriela disse que é muito legal essa análise. Eu adorei. Que bom, Gabi, que você gostou. Espero que isso ajude muito, porque isso já é uma possibilidade de conhecimento transformador que a gente pode aplicar na vida. Tá bom? Nós temos 30 segundinhos, então a partir de amanhã, as aulas lá do meu curso, a Arte dos Relacionamentos, vai estar liberada para vocês assistirem, tá? Eu já pedi para minha equipe liberar. E eu quero que vocês me contem depois, me mandem mensagens com dúvidas, com reflexões, pra gente aprofundar. Um beijo, pessoal, adorei estar com vocês, tá? Até mais!